Olá e seja bem-vindo a esse culto de domingo. Seja bem-vindo. É uma maravilha, maravilhoso estar na presença do Senhor, beber dele, comer dele. Posso ouvir um amém? Amém. É uma maravilha, uma alegria. E hoje eu trago uma mensagem para ti, que primeiramente é para mim. E é muito importante que você entenda esta verdade. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. É uma verdade que... Meninas, quando vocês estão em vontade, liguem os vossos micros, senão vai fazer diferença. Louvado seja o Senhor. E o título dessa mensagem é: as razões que levam Deus a abandonar e a entregar o homem às concupiscências e paixões infames. Escuta, igreja, eu também fui assim. E acredito que você também tenha sido assim. Muita gente vive condenando, julgando, odiando e falando mal de Deus. Muita gente atribui a culpa a Deus pelo estado em que se encontra o mundo, inclusive sua vida e sua família. Pela destruição, guerras, morte de crianças, jovens e velhos, pandemias, endemias, pela fome que graça algumas nações, e vermos crianças morrerem desnutridas. E as pessoas perguntam: se Deus é Deus, por que Deus não resolve o problema do mundo e dessas pessoas? E eles veem um Deus incompassivo, um Deus que é preciso usar o mal, que é para castigar ou ensinar uma lição ao homem. Mas eu quero dizer a você que Deus não é culpado de toda essa calamidade que afeta o mundo. Deus não tem culpa da desgraça que caiu sobre a humanidade. Deus não tem culpa, porque Deus é muito bom, meus irmãos. Amém. Deus é cheio de amor. Amém. Cheio de compaixão para com a sua criação, em particular o homem, que foi criado a sua imagem conforme a sua semelhança. Deus deu ao homem tudo de muito bom que ele fez, tudo de muito bom que ele criou neste mundo. E ele tinha comunhão com o homem. Deus estabeleceu aliança com o homem numa relação em que ele respeitava o livre-arbítrio do homem. Aleluia. Uma relação de amor, não de imposição da sua vontade ao homem. Aleluia. E essa relação continua, porque Deus não muda. Amém. Nós é que temos que mudar. Posso ouvir um amém? Amém. 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 E Deus respeitou o livre-arbítrio que deu a Adão e a Eva. Porque depois que Deus formou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para cuidar do jardim do Éden, Deus ordenou-lhe, Deus disse-lhe: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está em Gênesis 2, versículos 16 e 17. Isto é amor. É aquilo que a gente diz aos nossos filhos: filho, não faça isso. Filho, não anda com aquelas más companhias. Filho, não consuma droga. Filho, não consuma álcool. Filho, cuidado. Por quê? Porque amamos os nossos filhos. Amém. E não queremos ver eles sofrerem as consequências das escolhas más e decisões más que façam. E Deus, por amor, ordenou. Deus não pediu, ordenou que Adão e Eva não comessem da árvore da ciência do bem e do mal. Mas o homem, na pessoa de Eva e de Adão, fizeram uso do seu livre-arbítrio e fizeram mal esse uso. Escolheram e tomaram decisões erradas de obedecer à autoridade e à ordem de Deus, e ouvir a voz do diabo e sujeitarem-se ao diabo, à escravidão e o pecado, a morte, a condenação entrou e eles tornaram-se escravos, assim como hoje a humanidade é escrava. Igreja,
Você tem que saber o que foi que Deus disse depois que Adão falhou. Deus disse a Adão: por quanto deste ouvidos, abra lá Gênesis 3. Vamos ler isso muito bem, porque aqui há coisas muito interessantes que você tem que saber. Porque há muita gente que está zangada com Deus, desiste de Deus, desiste da igreja, e eles pensam que Deus não os ama. Posso ouvir um amém? Amém. E Deus disse a Adão, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 17, e Adão disse: por quanto deste ouvidos, Deus não disse deste ouvido, disse deste ouvidos, está no plural. Posso ouvir um amém? Amém. Por quanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Escuta, o que é que Deus disse que eu ordenei? É uma ordem. Assim como ide e pregai o evangelho a toda criatura, é também uma ordem, não um pedido. Deus ordenou que ele não comesse, e ele desobedeceu a ordem de Deus e a autoridade de Deus, e caíram, ambos caíram. E mais adiante, no versículo 19, disse Deus: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Quer dizer que a partir do momento em que Adão e Eva caíram, a vida tornou-se difícil. O homem, para comer o pão, tinha que suar, tem que trabalhar. O homem, para comer o pão, tem que sacrificar-se, porque as facilidades que Deus lhe deu, as mordomias que Deus lhe deu no jardim do Éden, o homem a perdeu por desobediência a Deus. Agora escuta o que eu te vou dizer. Deus disse a Adão: deste ouvidos. Escuta. Significa que Adão, ao fazer uso do seu livre-arbítrio e tomar a decisão de desobedecer a Deus e a ordem de Deus e comer da árvore da ciência do bem e do mal, todo o sistema, toda a componente dele entrou em ação. Ouviu a voz, ouviu a sugestão, ouviu a voz da tentação e caiu. Não foi apenas através dos ouvidos naturais, mas de tudo quanto era componente dele. Por isso é que recua no versículo 4. A serpente disse, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradava os olhos, e árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então ambos foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Escuta, por que não se limitou apenas dos ouvidos naturais? Por quê? Porque a sugestão de Satanás, em primeiro lugar, era abrangente a Adão, porque Satanás falou no plural, disse: porque sabe que no dia delas começam, se abrirão os vossos olhos. Satanás estava a falar apenas com Eva, e Satanás sabia que Adão e Eva eram casados e que eles eram um só diante de Deus. Satanás tinha planificado a ação envolvendo também Adão. Ele corrompeu Eva, contando que haveria de corromper Adão através da Eva. E assim como a Eva foi seduzida pelo diabo,
A árvore era boa para se comer, concupiscências da carne. A carne, o corpo de Adão, na sugestão da mulher, no poder persuasivo de Eva, o corpo de Adão ouviu a voz de Eva, que carregava a insinuação de Satanás, a rebeldia de Satanás. O corpo desejou. É árvore boa para se comer. Posso ouvir um amém? Amém. O corpo reagiu à voz que saía, e o que os olhos viam. Árvore boa para se comer. Você não tem pecado? Aleluia. Amém. Amém. Quem é que quando era pecador olhava para uma mulher ou para um homem e dizia: ei, grande pão, vou lhe comer. Isto é para ti, para te fazer lembrar. A tentação. Grande pão, ei, grande, vou lhe comer. Essa é a linguagem mundana de pecado. A tentação, boa para se comer. Corpo viola, bem perfeito. O corpo cainche, bem formado, uau, vou lhe comer. É bom para lhe comer. O teu corpo ouve voz, como também o teu corpo tem voz. Amém. Segundo, Aleluia. é agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. É agradável aos olhos, é atraente aos olhos. E os olhos reagiram à voz que vinha dessa tentação. A concupiscência dos olhos, a ambição, entra o desejo de ter aquilo que você vê, o desejo de provar aquilo que você vê. Terceiro, a árvore desejava para dar entendimento, soberba da vida. Isto é soberba, porque Satanás disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que Deus comer, saberão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso é soberba. Ser elevado ao nível de Deus, como Deus, sabendo ou tendo conhecimento, o mesmo conhecimento de Deus, com relação ao bem e o mal. Isso é ser soberbo. Você já viu quantas filhas são soberbas? Depois de namorar e fazer sexo com homem, ou engravidar, já pensa que está no mesmo nível da mãe? Deixa de respeitar a mãe, porque já provou do pecado. É que ele teve durante 9 meses. Torna-se já rebelde, desobediente. Se antes era humilde, depois de provar o pecado, torna-se rebelde. E essa rebeldia vem do Espírito. O Espírito de Adão ouviu a voz para ser engrandecido ao mesmo nível do conhecimento de Deus. Isso é Espírito. As 3 componentes de Adão entrou em conflito para ouvir e aceitar a sugestão de Eva que vinha de Satanás. Corpo, alma e espírito. Quando você faz uso do teu livre-arbítrio e decide desobedecer a Deus e pecar, decides fazer escolhas, envolve as 3 componentes: corpo, alma e espírito. E eles comeram provaram do pecado que trouxe morte e desgraça para toda a humanidade. E Satanás não mentiu. Satanás usa meia verdade e meia mentira. Na meia verdade, ele acertou. Disse que vós sereis iguais, os vossos olhos se abrirão, sereis iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. E é verdade, porque Deus, no versículo 22 e 23, Deus considerou. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus pôs o fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Posso ouvir um amém? Amém. Deus considerou o homem, já era igual a ele, sabendo o bem e o mal, um como nós. Deus é triplo, trindade. Nós não é só um. É Deus Pai, Deus Filho,
Deus Espírito Santo. Aleluia. Há quem diz que Jesus não é Deus, é Deus. Há quem diz que o Espírito Santo não é Deus, é uma força, é Deus. Amém. Por isso é que Deus falou, é como nós. Quer dizer que são mais. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aconteceu que o homem foi lançado para fora de Deus, para fora do jardim, para lavrar a terra de que foi tomada. A terra foi tomada, deixou de ter autoridade sobre a terra, governo sobre a terra, domínio sobre a terra e as coisas que Deus criou. E passou para escravo. E Satanás passou a ter o controle da terra. Então o problema não é de Deus. Por isso é que Deus diz, a terra está amaldiçoada por causa de ti. E nós temos que considerar isso. Mudar de atitude e não culpar a Deus. Por isso é que em Isaías 24, versículos 1 a 3, perdão, não abram, leiam em casa. Isaías 24, versículos 1, 3 a 6, está escrito: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. De todo se esvaziará a terra, de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e querem aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. A terra murcha, a terra pranteia, o mundo enfraquece, o mundo se murcha, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. A terra está amaldiçoada, por isso a maldição consome a terra e quebram os homens as alianças, transgridem as leis, mudam os estatutos de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Meus irmãos, quando Deus lança de fora o homem, abra sua Bíblia em Romanos 1. Quando Deus lança de fora o homem, lança fora da sua presença, as consequências não são nada boas. Quando Deus corta a relação entre ele e o homem, coisas não boas acontecem. Por isso é que Romanos 1, versículo 21 a 23 está escrito. Versículo 21 a 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como a Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Posso ouvir um amém? Amém. Significa que, desde Adão e Eva, o homem promoveu os louvores humanos de modo a honrar as criaturas, ignorar Deus, que dirige os acontecimentos de providência, confiando em si mesmos, levando a voltar os seus olhos para a criação, em busca de orientação, em vez de esperá-la de Deus e da sua palavra. Ele deixou de confiar no seu Criador. Ele deixou de ouvir o seu Criador. Ele deixou de receber orientação através da sua palavra. E o homem passou a amar mais a glória dos homens e o poder da glória dos reinos do mundo em adoração a Satanás, o príncipe deste mundo, e tornaram-se inimigos de Deus. Aconteceu com Adão e Eva. Continua a acontecer até nessa nossa geração. Você tem que entender esta verdade. Não, você não vai compreender. Por isso é que Lucas 4, versículo 5 a 7 eu vou ler. E o diabo levou Jesus ao alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Sim, foi entregue. Porque Deus, quando falou disso, a terra foi tomada. Satanás tomou a terra.
Adão entregou tudo ao diabo. A mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu, ele disse, não, só a Deus servirás e o adorarás, a mais ninguém. Isso em Lucas 4, versículo 5 a 7. Em João 12, versículo 42, 43 está o acontecimento. Apesar de tudo, até muitos principais dos sacerdotes creram nela, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Igreja, 1 de João 2, versículo 15 a 17 está escrito, não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que fez Adão e Eva caírem, não é do Pai, mas do mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago 4, versículo 4 e 6 está escrito, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. 3 pilares sobre os quais Satanás governa este mundo: as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. Todos aqueles que são envolvidos, enganados e vivem segundo esse sistema são inimigos de Deus. Eles são o mundo e o sistema sobre o qual esse mundo é governado. E as consequências são graves. E vamos todos ler. No versículo 24 a 32 de Romanos 1. E diz aqui, pelo que também Deus os entregou, diga, entregou, as concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou, diga, abandonou. As paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou e a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortos, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que as fazem. Posso ouvir um amém? Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, quando Deus te tira ou te lança da sua presença, quando Deus te entrega e te abandona, as consequências do pecado é escravidão, é a lei da carne. Por quando há pecado, há um salário, morte. E onde há morte, há putrefação, há degeneração, isto é, há perdas de qualidades primitivas, ao adulterar das coisas santas e ao fazer passar as coisas para o pior. Por quê? Porque o salário do pecado é morte. O aguilhão do pecado é morte. A morte é o aguilhão do pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Aleluia. Então você tem que entender isso. Amém. Onde há morte, há trevas, há ausência da luz. Onde há morte, há putrefação, há degeneração. Não há vida.
e por conseguinte os demônios operam. E acontece isto que Deus diz aqui. Deus os entregou, Deus os abandonou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Deus os entregou, e eles passaram a servir mais a criatura do que o Criador. Eles passaram às paixões infames, e as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Isto é, mulher com mulher, na satisfação natural, contrário, corrompendo a origem da criação. Deixará o homem pai e mãe e apegar-se à sua mulher, e serão os dois um só, uma só carne. Aleluia. Amém. Escuta, eles também, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e lhes entregou um sentimento perverso. E tudo veio: iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade e tudo quanto já lemos. Por isso é que Romanos 6,16 diz: não sabeis vós que a quem vos apresentados por servos para lhe obedecer, são servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E o apóstolo, falando da lei da carne, que é a força do pecado, disse: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros, outra lei, nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está em meus membros. Posso ouvir um amém? Amém. Por isso é que Romanos 8, 5 a 8, diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E em Gálatas 5,17 está escrito: a carne cobiça contra o Espírito Santo e o Espírito Santo contra o Espírito. Há uma luta. E todo aquele que persiste em viver do pecado, na morte e do domínio da lei do pecado, ele é lançado da presença de Deus. Ele foi dado acesso à árvore da vida. É entregue às concupiscências dos seus corações, aos sentimentos perversos. É abandonado às paixões infames. Isto é iniquidade. Iniquidade são padrões pecaminosos. Iniquidade são fraquezas hereditárias que se transmitem por meio de sangue na linhagem sanguínea. Iniquidade criam-se padrões de vida nas famílias. São padrões iníquos que passam através de gerações. Por isso é que muitos tentam encontrar explicação na ciência, mas a ciência não revela o espiritual. Pode confirmar em certos casos o espiritual, mas não revela o espiritual. Você tem que entender isso. Por isso é que existem muitas famílias que vivem padrões: divórcio, feitiçaria ou bruxaria, bebedices ou drogas, alcoolismo, preguiça, inveja, pobreza, depravação sexual e homicídio. Porque a maldição sem causa não bate à porta das pessoas e das suas famílias. Por isso é que há famílias que estão envolvidas em pactos e em trevas, e as suas gerações sofrem a maldição que vem na linhagem, que é transmitido através de sangue. E as pessoas pensam que é algo genético. Não. A palavra de Deus diz em Lamentações de Jeremias, versículo 5 a 7, Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 7 a 8, diz o seguinte: nossos pais pecaram, já não existem. Nós levamos as suas maldades. Outras versões dizem: levamos as suas maldições. Servos dominam sobre nós, ninguém é que nos arranca da sua mão. Apesar dos nossos pais, nossos antepassados terem morrido e já não existirem,
não morreram com eles os demônios ou os espíritos, e as maldições que vieram do seu envolvimento e das práticas com o mundo das trevas. Elas passam às gerações seguintes. Por isso é que vemos gerações a sofrerem e a padecerem. Os demônios, meus irmãos, minhas irmãs, a maldição e o pecado têm poder de operar transformações multifacéticas, maléficas, no sistema ou na componente do ser humano, o espiritual, a alma e o corpo. Você tem que entender isso. Muitas situações que surgem nos corpos humanos e na alma dos homens, no seu espírito, é resultado da operação do demônio, que se passam de geração a geração para velar e fazer cumprir as maldições, a escravidão, como consequência dos pactos, das alianças que foram feitos na linhagem e dominarem sobre as gerações. Não importa se já morreram, acima dos tataravós, desde os tataravós, bisavós, avós e os pais. Essa maldição, este pecado, essa iniquidade é transmissível na linhagem sanguínea. Por isso é que vemos pessoas sofrendo maldições, padecendo, e perguntam por que eu não posso casar. Faz pedidos, está quase o casamento, mas de repente não funciona. Relacionamento não funciona. Bruxaria, adivinhação, bebedice, é uma geração de bêbados. Você vê pessoas a beber, parece que tem desgosto, mas não, são os espíritos que estão na família. Consumo de droga, pobreza. Há pessoas que não conseguem sair da pobreza, famílias que não conseguem sair da pobreza, lutam para conseguir sair da pobreza, mas não conseguem, porque há maldição, há espírito de pobreza na família. Doenças hereditárias que se transmitem de geração a geração. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus revela que os demônios têm capacidade para produzir mudanças e alterações nos corpos dos homens. Por exemplo, o endemoniado de Gadareno. Posso ouvir um amém? Amém. O endemoniado de Gadareno, que está em Marcos 5, versículos 1 a 13, não abre. Ele, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Ninguém conseguia acalmá-lo. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelo sepulcro e ferindo-se com pedras. Não é normal. E quando Jesus perguntou aos espíritos que atormentavam aquele homem, eles disseram: meu nome é Legião. Naquele tempo, a legião do exército romano tinha até 6.000 homens. Agora imagina quantos demônios tinha esse homem. 6.000 demônios sobre um ser humano, que lhe deu força sobre-humana para romper correntes, para tornar grilhões em migalhas. Um homem, na sua força natural, não consegue fazer isso. Outro, o jovem lunático, que está em Lucas 9, versículo 37 a 42. O pai disse a Jesus: eis que um espírito toma e de repente clama e o despedaça até escumar, e só lhe larga depois de o ter quebrantado. Isso são demônios. Ele produz mudanças, transformações no gene, no comportamento e na estrutura do homem, no sistema do homem. Temos o caso da mulher paralítica, aquela mulher que durante 18 anos estava numa prisão de enfermidade de Satanás, porque tinha um espírito de enfermidade que o fazia andar corcunda, vergada, durante 18 anos. E só depois que Deus lhe libertou, é que ela se endireitou. O espírito saiu, a doença saiu, e ela começou a andar direita, livre e saudável. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, Glória a Deus. se você não entender isso, você vai aceitar as coisas do diabo como sendo normais. Você vai aceitar como sendo coisas que você naturalmente nasceu com elas. E você não vai aceitar, vai rejeitar que seja espíritos malignos que produziram mudança no teu sistema. Entenda, senão você não vai entender
como é que um psicopata, como é que um homicida comete crimes hediondos, que a lei encaminha para as prisões, hospitais de doentes mentais. Porque não há explicação médica nem científica para essas coisas. Você não vai entender como é que um pedófilo, como é que um predador consegue abusar, violar mulheres ou crianças e depois esquartejá-las, estrangulá-las. São espíritos malignos. Você não vai entender essas coisas. E a ciência não descobre o espiritual. A ciência fala de perturbação psicológica. A ciência fala de doenças mentais, mas são demônios que usam o corpo dessas pessoas, a alma dessas pessoas e produzem mudanças para levá-las a fazer coisas que eles mandam fazer. Assim são com os drogados. Você já viu um drogado? Parece uma pessoa morta. Já viu como é que eles ficam? Não conseguem se libertar. Eles morrem por overdose. Estão viciados até o ponto de morrerem nas ruas debaixo da ponta como um coitado. Mas Deus não criou o homem para isso. Você já viu um alcoólatra? Pessoas que estão bem formadas, têm boa posição. Por causa do vício de droga, eles perdem o posto de trabalho. Eles perdem porque não conseguem sustentar a sua personalidade e não conseguem ser um ser que deve ser. São demônios. Isto de gostar de mulher, mulher com mulher, homem com homem, é demônio. Que opera mudanças no gênero do ser humano. Doenças genéticas o quê? Doenças genéticas são alterações na sequência de alguns genes que fazem parte do DNA. Desta forma, estas mutações alteram a estrutura de uma proteína e, consequentemente, causam anomalias anatômicas e fisiológicas no corpo humano. É ou não é verdade? Vamos a algumas definições que eu fui buscar acerca dessas coisas. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, você tem que entender essas verdades. Anatomia é o campo da biologia que estuda a organização estrutural dos seres vivos, incluindo os sistemas, os órgãos e tecidos que constituem a aparência e posição das várias partes, as substâncias que são feitas, a sua localização, etc. Fisiologia é a ciência que se ocupa do funcionamento do organismo, estuda como os organismos, sistemas orgânicos, órgãos, células e biomoléculas executam as funções químicas e físicas. Gene, em biologia, é a unidade fundamental da hereditariedade. Cada gene é formado por uma sequência específica e ordenada de ácidos nucleicos que codifica um produto funcional específico. Entende, meu irmão? O diabo, os espíritos malignos, eles têm poder para produzir alteração na anatomia, fisiologia e no gene humano. Aquela mulher era corcunda durante 18 anos. Será que naquele tempo não havia medicina? Havia. Há muita gente que sofre de epilepsia. Não é natural. É espiritual. Por isso é que às vezes a ciência ou a medicina não tem explicações para certas doenças. O demônio entra no gene do homem, produz mudanças e transformações, alterações, segundo os seus propósitos. E as pessoas acham que é normal. Não, não é normal. Porque ele corrompe, ele degenera a criação de Deus, as coisas santas de Deus, para os seus propósitos. Satanás tem esse poder. E o pecado e a maldição que reina nesse mundo também produz efeitos maléficos no corpo do homem. Por exemplo, o mosquito Zika. O mosquito Zika, quando ferra uma pessoa, ou uma mãe concebida, ele altera o feto e faz com que a criança nasça com deformação genética. É ou não é verdade? O pecado transforma. Os espíritos malignos transformam. Eles influenciam o comportamento humano na alma. Por isso é que existem feiticeiros, pessoas que voam de uma nação para outra, de uma província para outra, ou dentro do bairro,
Pessoas que fazem trabalho de espiritismo, curandeiros. Por isso é que existe vodistas, pai de santo, mãe de santo, pessoas que trabalham com magia negra, magia branca. O espírito é possuído por demônios, espíritos malignos, que muitas das vezes eles dizem que são santos, não são santos nada. São demônios. E os leva a fazer a vontade deles, imposta por Satanás. Por isso é que existe corpos deformados, com deformação genética. Às vezes a gente vê nas redes sociais crianças e pessoas que nasceram deformadas geneticamente. Muitos desses casos são espíritos. E noutros casos é deformação genética produto da iniquidade que vem da geração. O pecado deforma o homem. No pecado o homem deixa de ser a imagem conforme a semelhança de Deus. A sua imagem, a sua semelhança é transformada. Por isso é que há pessoas loucas, invejosas. Há famílias que têm um espírito de inveja. Invejam-se entre eles e invejam os outros. E são capazes de matar. Por isso é que você vê que numa família é uma geração de homicidas. Tem as mãos manchadas de sangue. Outros são gatunos. Roubam galinha. Já não roubam milhares, né? Pelo menos galinha roubam. Há gatunos sujos que só roubam galinhas. Meus irmãos, por isso é que quando há uma manifestação desde criança, para o gosto de gostar de rapaz, rapaz gostar de rapaz, menina gostar de meninas, presta atenção. Faz uma análise da tua raiz, da tua origem. São demônios que alteram desde a linhagem, a componente do ser humano, e se manifesta nas gerações. Nossos pais pecaram, já não existem. Nós levamos as suas maldições, as suas maldades. Abre os olhos para esta verdade, meu irmão, minha irmã. Não é normal. Por isso é que você vê pessoas mentirosas, infiéis no contrato. Você vê pessoas amarradas pela promiscuidade sexual, prostituição, infidelidade nos casamentos. Eu já atendi casos de mulheres que tinham um espírito de infidelidade no casamento. As meninas daquela família não podiam ser fiéis numa relação. De tempos a tempos, não era sempre, de tempos a tempos, o espírito vinha e levava elas a irem dormir com um homem que não era o seu marido. Há isso. Por isso é que você vê mulheres que se prostituem, são consagradas desde criança. Existe nos nossos países vizinhos, não sei se aqui em Angola existe, para a prática da prostituição e aguentarem dormir ou fazer sexo com 10, 15, 20 homens. E há testemunho, muito testemunho disso, em particular no ministério do profeta Josué. São demônios que criam prazer através do corpo humano, porque Satanás e os demônios gostam de sexo sujo, perverso. Vocês têm que acordar para essas verdades. Aleluia. Se você não acordar para essa verdade, meu irmão, minha irmã, você vai cair na perdição. Por isso é que muita gente nasce com deformação genética. Eu vivi num país europeu, não vou dizer o nome. Há lá muito jovem com deformação genética. Porque aquela nação é uma nação pagã. E os demônios, você entra lá naquela nação, você sente o ambiente pesado mesmo. Você sente mesmo o ambiente pesado, que quem domina lá são os espíritos das trevas. Nós, quando estamos a fazer a obra de Deus lá naquela nação, ouvimos os demônios nos ameaçarem. Eu ouvi voz de demônios a ameaçarem, a dizer: você vai ver, vamos te destruir, você vai ver. Eu ouvia. Os demônios lá são descarados porque é o reino deles. E quando você vai lá pregar a verdade, eles vêm te ameaçar, falam. E lá naquela nação há muita gente com deformação genética. É resultado dos demônios, resultado de muito sangue derramado.
resultado de muita prática das trevas, bruxaria, feitiçaria. São demônios. Senão você não vai compreender quando é que um praticante de voodoo, com um boneco, espeta uma agulha, e não importa onde você se encontra, apanha um ataque do coração, ou um acidente mortal, ou uma doença que te vai levar à morte. Os demônios têm esse poder. E você tem que entender isso. Não é algo normal. A ciência, a biologia pode dizer, ou a medicina pode dizer, é algo biológico, mas por detrás disso estão demônios. Porque corrompeu a coisa santa que Deus criou desde Gênesis. Aleluia. Amém. São inventores de males, por causa do conhecimento da árvore da ciência do bem e do mal. E inventam com vidro nos laboratórios e matam pessoas, matam povos. São infiéis nos contratos. Você não vê que agora quando fazem um contrato são mentirosos, não são fiéis, não cumprem com as cláusulas dos contratos? Por causa disso, meu irmão, minha irmã, essa iniquidade passa gerações. E se você começar a ver, hoje você encontra-se com as pessoas, muitas são mentirosas. É verdade, torna-se difícil. Ou você acreditar em alguém, ele te promete uma coisa, depois não cumpre. Ele ainda está em casa, vai te dizer que já está na esquina. Você espera. É um problema. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que Jesus veio amando de Deus para ajudar a humanidade. Entenda esta verdade. Você tem culpado a Deus. Você diz que Deus é o culpado de toda essa desgraça no mundo. Não, Deus não é o culpado. Deus ama a sua criação. Deus quer ajudar e ajudou a sua criação a sair da situação em que se encontram, em que eles mesmos se colocaram. Saiba que a prioridade de Deus não é extirpar o mal no mundo. A prioridade de Deus é trazer o homem à reconciliação com Ele, à comunhão com Ele, numa relação de amor com base no livre-arbítrio, não de imposição da vontade de Deus. Que o homem, no uso do seu livre-arbítrio, decida obedecer a Deus, sujeitar-se a Deus e decida fazer prosperar os seus caminhos, praticando a palavra de Deus, aquilo que Deus diz. Amém. Você tem que entender esta verdade, porque se a prioridade de Deus fosse extirpar o mal do mundo, Deus teria que fazer o mesmo que fez com o dilúvio. Teria que exterminar a humanidade. Porque quando Deus decidiu não mais matar o homem através do dilúvio, Deus disse: o coração do homem é perverso desde a sua meninice. Então o mal está no homem. O mal é resultado das escolhas do homem. E para acabar o mal nessa terra, era preciso acabar com o homem. Mas Deus fez uma aliança e tem como termo dessa aliança o arco-íris. Sempre que há chuva e inundação, vem o arco-íris. E Deus se recorda da aliança que fez. Então a prioridade de Deus é converter o coração do homem, para que o homem ele mesmo rejeita o mal, pratica as boas obras que Deus preparou através de Cristo, e consiga fazer prosperar o seu caminho, a sua família, a sua vida, a nação, o mundo. Esta é a prioridade de Deus. Numa relação de livre escolha, de livre decisão, no uso do seu livre-arbítrio. E Deus já fez isso. Deus já fez isso. Deus se compadece do homem. Deus se compadece das crianças, velhos e mulheres que morrem nas guerras. Deus se compadece da atrocidade que assola esse mundo. Deus se compadece porque Deus não se alegra. Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. Por isso é que Ele diz: convertei-vos para que vivas. E Deus deu a resposta ao homem. E essa resposta se chama Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo é a resposta de Deus. Glória a Deus.
Para que o homem faça sua escolha, opção, a fim de transformar a sua vida no poder de Deus. Porque as trevas espirituais não resultam da retirada arbitrária da graça divina por parte de Deus, mas sim do homem ter rejeitado a luz, mas sim o orgulho do coração do homem e a sede da glória mundana. Entende essa verdade? Por isso é que em João 3, 16 a 21 está escrito: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Por isso Jesus Cristo veio. Abra sua Bíblia em Filipenses. Entende essa verdade e convertei-vos, meus irmãos e minhas irmãs. Aleluia. Deus quer ajudar você. Amém. Deus quer entrar nas tuas famílias. Amém. Deus quer romper com essa cadeia de maldição, com essa cadeia de pecado. Deus quer transformar e lhe dar o melhor que Jesus Cristo já conquistou. Está para a nossa disposição aqui neste mundo. Aleluia. Filipenses 2, versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus Cristo fez tudo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Jesus Cristo fez tudo. Aleluia. Aqui está a dizer que Jesus, que era Deus, ele despiu-se da sua glória como Deus. Ele negou-se a si mesmo como Deus. E ele veio, desceu na forma humana para resolver o problema do homem. O verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Deus preparou um corpo para Jesus. Amém. Deus fez o nascer humano, participando da carne e do sangue, a nossa semelhança. Pela morte aniquilou com o império da morte. Para nos livrar da morte, nós estávamos condenados à escravidão eterna. Semelhante a nós, para que nos pudesse ajudar. Jesus veio sem pecado para nos socorrer. Ele veio para resolver o problema do pecado do homem. Aleluia. Ele veio como homem, não veio como Deus, porque ele despiu da sua glória de Deus. Glória. Como humano, para resolver o problema do homem, tinha que ser assim segundo a justiça de Deus. Amém. Não podia ser Deus. Ele não morreu como Deus. Aleluia, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Ele morreu como homem porque foi o homem que falhou, foi o homem que pecou. E ele tinha que vir assumir o pecado humano para que pudesse pagar o preço que qualquer um de nós jamais podia pagar. Nenhum homem neste mundo pôde pagar. E Jesus pagou com a sua vida, com seu sangue, com seu sacrifício na cruz. Ele na cruz assumiu o pecado. Ele na cruz assumiu as fraquezas humanas. Ele pregou lá na sua carne, no seu corpo, o pecado. Ele levou as doenças, a enfermidade. Deus agradou-o, ele enfermou. Deus castigou-lhe. Ele foi... Aleluia. Glória. Meu Deus, o homem não entende essas coisas. O homem não quer entender, não quer abraçar. O homem quer morrer. O homem está sofrendo. O homem aceita ser escravo do diabo. Meu Deus. Ah, meu Deus. Aleluia. Deus deu a provisão. Amém. E essa provisão se chama Jesus, meu irmão. Amém. Minha irmã. Aleluia. Aceita esta verdade. Não aceite ser escravo do diabo. Muitos já foram ao inferno. Estão arrependidos,
porque encontraram a realidade espiritual das coisas, só que já não conseguem voltar. Mas você que ainda está aqui neste mundo, é tempo de você reconsiderar, é tempo de você aceitar a graça de Deus em Cristo Jesus. Caso contrário, você vai ao inferno, já não há como. Amém. Amém. Porque Jesus foi uma vez lá, já não vai. Ele virá em glória, em busca da igreja gloriosa, dos seus santos. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, papai. Meu irmão, minha irmã, Aleluia. acorda! O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para os anjos caídos, para Satanás que se rebelou. O homem vai para o inferno porque é uma escolha, é uma decisão dele, não é de Deus. E Deus não pode evitar que o homem vá para o inferno, porque é uma decisão, escolha. Deus respeita o livre-arbítrio. Deus nos respeita. Se você, mulher, você não aceita que o teu marido esteja toda hora a te impor, né? Falta muito? Já estou a acabar. Não aceita que toda hora o teu marido aceita te impor, não é verdade? Eu conheço umas mulheres resmungonas, que você lhe diz uma coisa, ela diz, o que? Queres obrigar? O que? Obrigação? O que? Não aceita, você aceita que o teu marido te impõe. Não, você resmunga, não é verdade? Porque você se sente reduzida como escrava, não é isso? Deus não faz isso, homem. Deus quer que o homem tenha uma relação com ele, com base no livre-arbítrio. Não ioiô, up, down, não. Deus quer uma relação com base no amor, em que o homem decida amar Deus, corresponder a este amor de Deus, decida sujeitar-se à autoridade de Deus, voltar à comunhão com Deus, regressar a Gênesis e desfrutar de tudo quanto Deus deu e criou em Cristo Jesus. É essa relação que Deus quer. Amém. É uma relação de amor, como deve haver no casamento, entre marido e mulher, entre pais e filhos da família. É isso que Deus quer. Por isso é que Deus deixa o homem tomar a decisão de fazer escolha. Mas como eles querem fazer guerra, como eles querem viver na pobreza, na miséria, na podridão, Deus os deixa por causa da importância do livre-arbítrio no homem. Deus quer acabar com o mal, mas o homem tem que cooperar com Deus, para Deus poder operar através deles, e extirpar o mal e termos uma vida melhor, um mundo melhor. Amém. Uma igreja melhor. Aleluia. Senão você não vai entender quando é que o teu pastor quer dormir contigo. Você não vai entender quando o teu pastor é um murmurador, fica aí a inventar mentiras e calúnias contra os outros. É demônio. Você não vai entender como é que o homem de Deus que sobe no altar faz coisas incríveis, e em nome de Deus fala, usa o nome de Jesus, e você fica, mas como é possível? É demônio, meu irmão. Porque aquele que está em Cristo, e Cristo vive nele, como disse o apóstolo Paulo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele manifesta a luz de Deus, manifesta a vida de Deus, ele manifesta o conhecimento e a santidade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que Deus quer que você seja liberto, meu irmão. Amém. Seja liberto. Amém. Não permita que permaneças entregue e abandonado e lançado fora as concupiscências do teu coração, as concupiscências e as paixões infames. Reflita e converta-se a Cristo. Cristo vai transformar a sua vida. Há mulheres que quando entraram em Cristo, e até homens eram feios, feio de ter medo, mas depois de estarem em Cristo, a unção de Deus fez essas mulheres bonitas. A unção de Deus transformou o corpo dessas pessoas. Elas tornaram-se atraentes e casaram. Vidas foram transformadas. Lembra-te de Sara na velhice, quando Deus fez a promessa, o nome deles, mudou o nome deles e chamou Abraão e Sara. E o corpo de Sara foi transformado para poder conceber o filho da promessa, Isaac, não é verdade? Isaac, até um rei, o rei de Gerar, se não estou em erro, apaixonou-se por Sara, porque na velhice Deus transformou o corpo de Sara e tornou-lhe ainda mais atraente. Deus tem esse poder de transformar a sua vida, de transformar o seu corpo, de extirpar o mal e o demônio que está a tomar conta do seu corpo. Está a usar você no consumo da droga, está a usar você no consumo do tabagismo, do alcoolismo, na prostituição. Deus tem esse poder, chega-se a Ele e Ele transformará a sua vida. Deus abençoe. Aleluia! Não seja aquele que está escrito em Salmo 9, versículo 17.
E cito, os ímpios serão lançados no inferno e todos os que se esquecem de Deus. Não fique nesse grupo. Fique no grupo do que vão estar no céu. Daqueles que Cristo virá, estará nas nuvens com seus anjos, na glória, para arrebatar uma igreja vitoriosa, gloriosa, sem mácula, sem ruga. Faça parte deste grupo e tu verás vidas transformadas. Posso ouvir um amém? Amém. Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tchau, tchau. Você, meu irmão que está no Brasil, você que está na Europa, você que está em África, na Ásia, na Austrália, você que está nas Américas, você que nos está acompanhando através das redes sociais, nós estamos nos finais dos tempos. Deus está a transformar a sua igreja. Deus está a preparar a sua igreja para arrebatá-la. Viva no temor do Senhor. Enquanto estiver vivo aqui na terra, tem chance. Mas depois de morrer, já não há chance. Então reflita, medite nisso. Deus abençoe você.